aqui na didática intercultural, né, ressignificando a prática docente e o reconhecimento das diferenças no cotidiano escolar contemporâneo. É um texto baseado na obra da Vera Kandal, que é uma teórica muito preocupada com a questão da didática, né? Com esse estudo da didática, das questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Lembra que na outra aula a gente estava vendo o livro Didática, que envolve tudo que é relacionado aos processos de ensino. Então hoje a gente vai fazer um pouquinho disso também, continuar um pouco nesse assunto aí da didática. Então vamos ver aqui, né? Desafios da docência. Ser professor no século XXI exige novas posturas. E exige mesmo, né? Então, primeiro, a gente vai colocar aqui. Quais novas posturas? Vai exigir o enfrentamento de temas clássicos emergentes. Então, vamos ver o que é isso, né? Então, essa formação de hoje vai exigir retomar os fundamentos da sala de aula, sem ignorar o impacto das tecnologias. Então, não é nem só a questão assim, da tecnologia como um tema emergente, mas é aquela questão assim, de que o mundo mudou e de coisas que antes não chegavam na escola, agora chegam. Porque vamos pensar na década de 70, 80, acho que até 90, né, a escola era um ambiente preservado. Então, se tinha criminalidade, eu acredito que afete sim, mas era um lugar separado, onde se discutiam outras coisas, e não as questões da realidade tão dentro da escola. Uma questão que não ia para dentro da escola, por exemplo, era a questão da deficiência. E hoje tem que se discutir as questões, as tensões, as políticas inclusivas, ou seja, que elas são inclusivas, mas nem sempre elas não é que não estão a nosso favor. Nem sempre nós temos os subsídios necessários para implantá-las. Depois, a busca por propostas coletivas. Então, tomei assim de lado na tela, né? Para dar certo aqui. Então, a superação da lógica burocrática, da lógica individualista, em favor de práticas pedagógicas que valorizem o fazer coletivo e a justiça social. Tá vendo a sociedade dentro da escola? Né? Na minha escola lá, que eu alfabetizei anos 80, estudei anos 90, no médio, nos falava em questões como justiça social, como coletividade, como os temas que hoje são temas transversais. Se falava o conteúdo, né? E de vez em quando alguma questão que fosse emergente naquele momento. Então, quando nós aí, as pessoas da minha geração, se tornaram professoras, foram inseridos aí temas que não eram do nosso costume, no nosso convívio. E para aquele professor que foi nosso professor, tudo isso é um grande absurdo. Então a gente vai falar aqui também, ó, de disputas curriculares e identitárias. Então, o campo da didática, que fala dos processos de ensino, de aprendizagem, não somente das metodologias, ele vai incluir o reconhecimento das diferenças culturais, das lutas por identidade como eixos da preocupação pedagógica. Lembra que nós tiramos um dia só para falar de diretrizes, né, que envolvia essa questão da identidade indígena, da identidade africana, da identidade quilombola. Então se tornou uma preocupação que antes se falava aí nos dias específicos não era consciência negra, era a libertação dos escravos, dia do índio, que hoje são povos indígenas, povos tradicionais. E é um tempo hoje do século XXI que reconhece a diferença, que já entende que não adianta tratar todo mundo igual,
no sentido de achar que todo mundo tem a mesma história, a mesma potencialidade de aprendizado, e a mesma capacidade financeira, econômica, social. Então, nesse reconhecimento da diferença, a diversidade não é apenas um adendo, ou seja, um detalhe no currículo, mas a diferença é a base sobre a qual se deve construir uma nova mediação entre ensino e aprendizagem. Não falamos aqui de fazer mais ou fazer menos para escola X, que está localizada em tal lugar, ou escola Y, que, que tenha presente outras características, mas é de observar essas características e trabalhar no sentido de procurar a linguagem que se vai utilizar, ou seja, os recursos, as abordagens para aquela população ali. Vou dar um exemplo que não envolve aqui questão de pobreza ou riqueza, né? Tem um amigo que ele diz, olha, trabalhei uma vida inteira numa escola de bairro, que as crianças, né, jovens, já que é PEB2, que as crianças eram do bairro, as pessoas se conheciam desde pequenas, tanto alunos como família e tal. Ele veio para uma escola grande, se não me engano, IETC. Para ele foi um baque, uma mudança muito grande de modelo, de paradigma. Por quê? Ele foi para uma comunidade que não era geográfica. Como assim não era geográfica? Eram pessoas vindo de vários lugares que se conheceram ali, e isso fazia o trabalho dele com a sociologia diferente. E aí vai se falar de uma trajetória didática, ou seja, do modelo fundamental à perspectiva intercultural. Então vai falar muito disso que eu estou falando, a década de 80. É uma reconfiguração democrática no país, não é só na escola. Então tem encontros nacionais de didática, encontros de prática de ensino, e daí surgem que esses encontros eles surgem focados no papel social do educador em um país em transição. Porque da década de 80, ela é o fim da ditadura e ela é o começo do governo democrático, né? E o que acontece? Um giro multi-intercultural. Como assim? Vai haver um questionamento sobre a universalidade dos conteúdos e do currículo. Lembra que antes tudo era ensino tradicional, tudo era centrado no professor. Então começa a se questionar isso, né? E realmente é o momento que se questiona o ensino tradicional, que se conhece novas teorias. Que novas teorias, Rutinei? O que nós estamos estudando hoje? O que a gente estudou na nossa formação inicial. E a partir daí a escola começa a ser enxergada como um cruzamento de culturas, porque é um momento também de expansão das escolas, que as LDBs ali, que se sai da LDB 5692, que trazia um ensino primário obrigatório. O que é o primário? Primeira a quarta série. Né? Hoje nós somos primeiro ao quinto ano. Se sai de uma obrigatoriedade primária para uma obrigatoriedade do primeiro grau inteiro. O que é o primeiro grau, professor que é mais jovem? É o ensino fundamental. Só que antes da LDB de 96 se dizia primeiro grau, né? E o ensino do primeiro ciclo se dizia o primário, os anos iniciais. A didática fundamental vai tomando um corpo no sentido de consolidação de uma base teórica sólida. E essa base teórica buscava superar o tecnicismo. Lembra que nós falamos na outra semana? A questão de tudo ser focado na técnica, no método, muito próprio de governos militares, como tivemos no Brasil, e focar numa dimensão política do ensino. Vamos lembrar lá do Dermeval Saviani. Ele não falava muito da questão política no ensino, ele não estava falando sozinho. Tinha outros profissionais que falavam junto com ele. A consolidação contemporânea desse modelo de didática. Ela vai
está dizendo o seguinte, que a didática atual, ela integra a pesquisa-ação. O que é pesquisação? Eu vou fazendo, vou estudando o que vou fazendo. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa vai defender uma tese de mestrado, doutorado em pesquisação, ela vai estudar algo que foi feito, algo que ela participa. Não vai estudar, por exemplo, a prática somente do outro. Então, vai integrar a pesquisação e a reflexão analítica para oferecer propostas concretas que enfrentam a desigualdade social e cultural. Então, já é uma didática engajada, porque se ela está enfrentando a desigualdade, ela já apresenta ali um compromisso político ou até mesmo. Então, vamos voltando aqui um pouquinho. Como que é essa questão da pesquisação? Então, é construindo uma proposta didática intercultural em movimento, que eu falei, pesquisação em movimento, não é só a pessoa lá estudando doutorado sozinha. Identificação da escassez teórica. Então, o reconhecimento de que os manuais tradicionais de didática ignoravam as especificidades das diferenças culturais do dia a dia. Gente, não é nem um antigo, não. Os que a gente pegava, assim, vamos dizer assim, há uns 10 anos atrás. Não, 10 anos atrás já tinha lei de escrever e tal, né? Outras propostas que já falavam um pouco da diversidade, que já falavam um pouco daquele aluno que não alcança o que está no proposto. Mas não tinha ali os objetivos, os conteúdos, as metodologias, como se os alunos fossem iguais. Não é? Então não se considerava diferença mesmo, não se pensava que pudesse ter na sala uma criança com deficiência e outras situações que a gente enfrenta hoje. Ressignificação da prática, né, que é a transformação dos métodos de ensino, para que esses métodos contemplem, muitas vezes, evitando a imposição de uma única cultura hegemônica. Então se falou muito disso, olha, nada contra a cultura europeia, mas ela manda nas outras. Por que ela manda nas outras? Então aqui já está se questionando essa imposição dessa cultura. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. E essa adoção da pesquisação vai ser uma estratégia que ela une a reflexão acadêmica. Ou seja, quando eu estou numa faculdade pública, tudo é uma reflexão, né? Você olha, você escreve sobre, você faz projetos a respeito, né? Então, vai ter uma reflexão rigorosa à prática docente direta. O que é o trabalho do professor? Assim, Ruth, mas vai ficar criticando a gente? A gente tem que abstrair um pouco dessa ideia de observação e crítica. É um estudo necessário, até para descobrir as nossas formas equivocadas de trabalhar. Então, qual que é o objetivo dessa análise da prática do professor? É permitir justamente que seja construída uma teoria que vai nascer dos desafios reais da escola. O que é isso de desafios reais? Né? Um estudo que seja de verdade, que a pessoa foi lá na escola, ela viu, ela entendeu, né? E daqui a pouco a gente vai estudar um texto sobre inclusão, que foi de uma pessoa que foi lá na escola e viu. E construa uma teoria que realmente vá nos ajudar. E depois se fala aqui da produção dos subsídios teóricos, ou seja, daquilo que vai dar o embasamento. Então, vai ser a criação de ferramentas que permitam ao professor reconhecer-se como agente de interculturalidade e mediador de conflitos identitários. Quem aí está preparado? Eu penso que a gente vai se preparando conforme vai aparecendo aí a oportunidade, né? E aí coloca aqui essa profissão de professor como uma profissão de risco, né? Vai falando aqui, redefinindo ensinar diante das novas tecnologias. Então, vai se colocar essa questão aqui,
que o fazer educativo hoje, a nossa prática lá na escola, ela não tem mais respostas prontas. Ela vai exigir novas posturas para lidar com os riscos e as transformações da sociedade. Então a gente não tem mais aquele saber pronto, aquele saber acabado de antigamente, né? Que o livro durava 4 anos, 5 anos, hoje até dura, mas assim, pode estar desatualizado algumas coisas, né? Aqui, ó, para lidar com esses riscos, com essas transformações profundas que as tecnologias e as diferenças impõem a relação entre mestre e aprendiz. Então eu tenho a tecnologia, às vezes o meu aluno ele sabe mais a tecnologia do que eu, porém ele nem sempre consegue instrumentalizar aquele saber, e aí a gente vai mediar essa relação aprendiz-tecnologia. Então tem hora que a gente sabe menos, tem hora que a gente sabe mais. Eu coloquei, ó, a gente sabe menos a tecnologia, mas a gente sabe às vezes mediar melhor do que o aluno. Então uma outra reconstrução. Não é aquela coisa assim, eu estudei, eu sei. Não existe eu estudei, eu tenho que estar estudando. A reflexão sobre a identidade do aluno, né? Entender quem são os sujeitos que hoje ocupam as carteiras escolares. Eu falo que esse depoimento desse meu amigo, para mim, foi tudo. Né? Quando ele fala, eu estava num lugar onde todo mundo está onde nasceu, onde todo mundo se conhece uma vida inteira. Eu fui para outro que de repente é um campeão de DEB, mas as relações humanas são diferentes, ou seja, mostrou que os desafios são diferentes, né? E entender quem são esses sujeitos é o primeiro passo para que a didática faça sentido, quando eu tenho uma percepção do meu aluno, da minha comunidade, daquelas famílias que aquela escola atende. Fala aqui de uma desconstrução do quadro negro. Eu falo, gente, eu amo a lousa, odeio lousa branca, odeio. Mas de projetor eu gosto. Então, as tecnologias, elas não substituem o trabalho do professor. Só que elas vão provocar uma mudança radical no suporte do conhecimento, na dinâmica da autoridade em sala de aula. Então, mais do que nunca, como é que fala? Esse professor, ele vai ser um mediador. Então, hoje eu acho muito bonitinho na escola, né? É uma coisa assim que eu não vivenciei enquanto PEB de crianças. Professor preparar a prova e colocar no projetor. Acabou o quadro negro tradicional, mas ainda usa bastante, só que adora a lousa. Né? Mas é um outro suporte, uma outra mediação do professor. Né? Olha, se a prova está no projetor, a prova pode ficar lá durante todo o período da sua duração. Então, uma outra intervenção pedagógica. A postura intercultural. O professor ele assume o papel de quem navega na incerteza, porque tem aquela base, né? Então, lembra que a gente falou lá do ler, escrever, resolver problemas? Então, aquilo me dá uma base teórica para o trabalho de resolver problemas. Porém, com essa mudança louca do mundo aí, né? Do conhecimento, da tecnologia, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, o que vai aparecer ali como uma intervenção de aula. Então, vai transformando o risco da profissão em uma oportunidade de diálogo genuíno. Né? É aquela questão assim, né? Eu tenho um esqueleto do que eu vou fazer, mas outras coisas vão recheando a minha ação. Depois vem aqui aquela questão, né, que se coloca no centro, uma jurisprudência pedagógica, né? Então, jurisprudência é um termo que vem do direito, né? E que seria essa questão, assim, dessa legalidade dentro da profissão de professor? Então, a jurisprudência pedagógica está sendo colocada aqui pela Vera Kandal como a capacidade de criar precedentes e soluções criativas
para dilemas éticos e culturais numa sala de aula. Né, que é criar soluções criativas. Olha, lembra que a gente falou lá da Kátia Smoley, da Maria Inês Diniz? De repente ela joga um problema que não tem nem número, mas o meu aluno tem que criar uma solução para aquele problema. E assim, ó, ele está trazendo aqui para mim dilemas que não são somente matemáticos, históricos, sociológicos, mas dilemas da ética, dilemas relacionados às relações, aos comportamentos. Uma outra coisa que interfere nessa jurisprudência pedagógica é o diálogo com a norma. A gente não está falando de um termo do direito. Então, que norma seria essa? A regra. Qual que é um grande problema que a gente enfrenta hoje, gente? O aluno sem limite. Então, essa jurisprudência, ela estabelece que o conflito cultural, ele não deve ser silenciado. Ou seja, o que é importante para mim, é diferente para você, o que é na minha religião, não é na sua, né? Então, se fala muito que isso não se discute, mas se fala, não, tem que discutir sim. Não no sentido de falar fulano está certo, Beltrano está errado, mas transformado em objeto de estudo e negociação coletiva. Não no sentido de um ser mais do que o outro, mas de conhecer esse outro. Depois, na jurisprudência, se fala da definição da diferença. Né? O que é essa diferença? Então, tem que ir além do senso comum para entender a diferença como uma construção social e não apenas como déficit ou desigualdade natural. Né? Então, se eu estou falando aqui da questão racial, da questão de gênero, né? Não pode falar para gênero mais, não pode falar essas palavras, né? Da questão geográfica, né? Que a gente já falou esses dias. Como que isso foi construído? Como que se atribuiu o valor que determinado gênero vale mais que o outro, de que determinado grupo racial vale mais que o outro, que determinada localidade é melhor do que a outra. Então, isso é uma definição de diferença. Depois a Vera vai falar da síntese de 15 itens, ou seja, que são um conjunto de indicadores que servem de subsídio para que o professor avalie se a sua prática está genuinamente aberta à perspectiva intercultural. Né? Então, vamos pensar aqui, né, que é um checklist para saber, não, realmente, eu estou sendo um professor, uma professora que está aberta à perspectiva intercultural, vamos checar aqui. E o reconhecimento desse docente, né, que é um processo de autoanálise, onde o educador identifica seus próprios preconceitos e aproximações com a diversidade. Aí vocês falam assim, Rutina, eu não tenho preconceito. Eu falo, eu truco porque em algum momento a gente está sendo machista, em algum momento a gente está sendo racista, em algum momento a gente está tratando melhor aquela mãe de aluno que vem bem vestida na escola, até com medo que ela faça uma reclamação, que às vezes aquela mãe mais simples não vai fazer. Fala para mim se não é. Né? Então, alguns momentos temos. Só que a gente só vai deixar de ter preconceito se a gente assumir que tem. Porque se a gente não tem, se a gente não assume que tem, eu não tenho, você vai mexer no que na sua vida se você não tem? A questão tecnológica, né? A tecnologia e as gerações. Então, ela propõe aqui a desconstrução do mito do adolescente cibernético. Ou seja, daquele adolescente que fica ali. Qual que é o discurso recorrente? Que a geração de hoje é de nativos digitais. Então tem a visão exagerada de que os adolescentes são seres puramente digitais, desconectados da realidade física e analógica. E ela fala, não é isso, tem que olhar direito esse adolescente para entender. Mas ele não é somente um adolescente cibernético. A diferença geracional, né? Então, esse ato, essa separação entre professores e alunos não é somente técnico,
mas são de modos de perceber o mundo, e esses modos exigem pontes de tradução cultural, né? Eu não falo aqui para vocês, gente, no meu tempo de PEB, é porque faz 15 anos que eu não pego sala. E de verdade nem vou pegar, porque eu acho que eu nem dou conta, por conta desses choques culturais, geracionais mesmo, que tem havido muitas melhorias, certo?